marujo e ilustrador William Chamorro sempre teve paixão em contar histórias e criar personagens. Ele começou sua carreira em 2011, dando aulas de desenho e também pintura digital. Ele também já trabalhou ilustrando livros didáticos e hoje ele ilustra principalmente para o ramo publicitário. As formas que o William consegue atribuir para os personagens dele são sensacionais. E é justamente sobre isso que nessa entrevista eu falo com o Will. Ah sim, também se prepare para aprender bastante sobre a cultura brasileira. Então, senhoras e senhores, com vocês, William Chamorro, em como estilizar os seus personagens através de formas básicas e a importância da temática. Acho que a gente pode começar. Estou aqui com o senhor William Chamorro, grande artista que eu admiro muito, tem um estilo sensacional, menino moço, né? E uma das coisas que eu mais admiro no seu trabalho, cara, é o jeito que você consegue estilizar os personagens e fazer com que eles fiquem sensacionalmente seus. Você tem um estilo próprio, assim, muito legal. Cara, eu sei que o trabalho é seu de longe, não precisa nem colocar seu nome embaixo, assim. E, cara, é um prazer ter você aqui com a gente, falando sobre um pouquinho de estilos, como estilizar personagens com formas básicas e também sobre temática, que eu acho que você tem muita coisa legal pra falar, né? Então, fique à la vontade para começar, quando quiseres. Certinho, cara. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, ao convite do Henrique para estar participando nessa primeira edição, né, da Iconic aqui no Brasil. Para mim é uma honra tremenda, não só a participação, como o reconhecimento do Henrique também. A honra é nossa, cara. Eu fico lisonjeado, porque é um cara muito talentoso e vindo dele assim, esse convite é uma coisa muito importante para mim. Obrigado a você, cara. E bom, então é uma coisa que eu prestava bastante atenção assim no começo desses estudos e com criação de personagem assim no começo, quando eu procurava referências, né, aliás, eu encontrava muitos trabalhos de artistas assim que eles simplificavam bastante a forma e assim, uma coisa que eu sempre admirei muito era quando o cara ele fazia aquela forma geométrica pro personagem, pro animal, né? Eu gostava bastante de procurar referências de animais estilizados assim. Eu quero fazer aquela referência, fazer aquela forma geométrica. Aí ele preenchia o desenho, a silhueta com texturas super bem acabadas, um jogo de luz bacana e tal. E assim, esses trabalhos no meu portfólio foram justamente estudos, né? Para tentar fazer uma coisa nessa linha que eu gostava bastante também, assim, né? Só que com as temáticas que eu gostava de abordar, né? Então, normalmente as referências que eu tinha desses artistas, eles faziam um ursinho, pegando a colmeia no galinho da árvore, não sei o quê. E, trabalho maravilhoso, assim, muito legal, mas eu, desde moleque, assim, sempre gostei de animais, né? Sempre gostei de dinossauros e tal. E gostava de colocar eles em situações inusitadas, assim, situações meio grotescas, meio violentas, assim, né? Tem até aquele trabalho do babuíno que eu fiz comendo um braço. Ah, esse é sensacional. Eu acho que é um dos meus favoritos, cara. Pô, eu gosto muito desse trabalho, cara, porque foi eu acho que é uma das formas mais geométricas, assim, que eu já consegui. Eu acho bem... Eu lembro, a primeira vez que eu vi aquele trabalho, eu falei, cara, eu nem sabia que era possível fazer isso. Foi uma... Minha percepção até mudou, assim, em relação às coisas, sabe? Depois que eu vi o seu trabalho. Cara, ele teve essa força em mim. Pô, cara, que legal. Tem um artista que eu gosto demais, mas é impressionante, ele não é muito conhecido, assim. Eu vejo que... ele tá muito longe de ser um desses caras badalados, assim, né? Tipo... Bob Shield, Stephen Silver, né? Sim. Os dois caras sensacionais, né? Sensacionais. E estão muito longe de ser um desses caras, mas nem por isso tem um trabalho menos primoroso. Assim, excelente o trabalho dele, se chama Jean-Baptiste Van Damme.
É um francês. Às vezes eu troco ideia com ele e tal. Pô, que legal, cara. Porque quando eu desenhei aquele babuíno, ele me mandou uma mensagem assim: nossa, cara, eu curti demais a estilização que você fez. Eu falei, pô, mas eu peguei você como referência. Ele, nossa, cara, achei muito foda, eu vou pegar como referência esse trabalho. Pô, mas olha que legal. se pegando como referência, né? Pô, muito bom, cara. Que sensacional. Puta, foi demais, assim. Porque ele é um cara que faz um trabalho silhueta super simplificado, umas formas bem... É muito difícil, né, cara? Assim, o negócio ele parece simples, mas a simplicidade é o ponto final, né, cara? Quando você conseguir ser simples de forma efetiva, é a refinação máxima, né? Eu acho que o Da Vinci falou alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Porque, assim, se você pegar mesmo um trabalho mais orgânico, né, digamos assim, né? Pegar um personagem mais elaborado, né? Onde o cara ali não procura conter tudo dentro de uma forma mais simplificada. Mesmo assim, quando a gente está aprendendo desenho, né? O professor ele fala assim pra gente, para fazer a cabeça você usa uma bolinha aqui, aí para fazer o maxilar você usa aquela coisa, um arco, uma meia elipse, assim, e para fazer a caixa torácica é uma coisa parece um trapézio, assim, então isso aqui. Então é mais ou menos por aí, né? Só que ao invés de pensar em bolinha para cabeça, em não sei o quê, você pega uma referência, né? Um personagem ali, uma referência do seu personagem, seja um ser humano, um animal, o que quer que seja, e você vai tentar enxergar essas formas ali dentro, né? Então, o que eu procurei fazer, observando esses artistas que eu gosto bastante, que fazem tem esse tipo de cuidado no trabalho deles, né? Eu via que assim, né? O cara, ele pegava a lateral assim, do rosto do personagem, ao invés de fazer todas essas quebras assim, da sobrancelha, do zigomático, que não, ele tentava dar aquele entalhe assim, né? Então é mais ou menos isso, é um trabalho de entalhar, né? Você vê uma forma geral e procura entalhar. E muitas vezes, quando eu estou fazendo esses trabalhos, às vezes eu uso até o próprio shift no pincel no Photoshop, assim, para deixar... Fazer 90 graus, 45 mesmo, né? Isso, exatamente. Que, porra... Que louco. Funciona, né? Funciona e fica bacana. Mas sabe o que eu reparo? Que, assim, apesar de ser uma forma muito simples, a chance de não funcionar é muito grande. Então, por exemplo, deixar de ter personalidade às vezes. Aí que entra, né? Simplicidade planejada, vamos colocar desse modo. Uma simplicidade bem aplicada, né, cara? Porque é muito fácil você usar essas formas básicas, mas você acabar perdendo a essência. Às vezes o personagem fica até ininteligível, sabe? É difícil de ler ele, né? Existem, sei lá, alguns princípios fundamentais, assim, que você utiliza quando você utiliza essas formas básicas para criar os personagens? Nossa, cara, eu não possuo princípios fundamentais, justamente porque foi muito de observação, assim, né? Observação. Então... eu queria abrir depois a referência que eu tive para fazer o babuíno, aquele babuíno. Ah, legal. Eu tô sempre pegando como exemplo o babuíno porque ele é um desses personagens que eu, né, mais simplifiquei ali a forma. Então eu peguei, nossa, eu olhei a imagem sim, pô, ele parecia uma coisa só, assim, o bicho, sabe? Você via que e sempre que o cotovelo saía um pouquinho para fora dessa forma geral, assim, sabe, uma coisa assim, eu ia lá no desenho e colocava dentro. Colocava dentro. Tudo que dá para colocar dentro, né, vai espremendo ali na forma, assim. E você pega essa forma geral, né? De repente, o personagem, ele, né, tem ele tá meio acorcundado, assim, e tal. Aí chega aqui, ele tem uma crista. Aí você pega e faz essa forma, pô, bem presa, assim mesmo, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo, não é tão preso, você tá brincando, né? Uma coisa que é interessante fazer, e eu sempre faço, eu aprendi isso vendo uns vídeos da FZD, né, a escola de artes digitais do Feng Zhu, um cara que... Feng Zhu demais, cara. É fantástico, né?
Pô, ele tem uma videoaula que ele tá justamente ensinando a você partir das silhuetas, né, pra criação dos personagens. Então ele faz as manchinhas dos personagens. Você já viu já? Cara, esse vídeo em específico não. Um filme muito legal que trabalha com formas básicas, que é o livro de Kells, né, o Book of Kells, que é uma animação, cara, que os personagens, assim, tem um dos designs que eu mais admiro de todos, que eles são, literalmente, eles são bolas, retângulos e triângulos, assim, é impressionante como é lindo o negócio, né? É mesmo, cara? É muito bacana. E, assim, falando um pouco sobre formas básicas, você tem algum critério para escolher as formas básicas do personagem? Porque existe aquele lance, né? Muita gente diz que, cara, cada forma básica, ela passa uma sensação, né? Sim. Ela tem uma sensação como se ela tivesse uma história por trás, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, sim, claro. Cara, eu acredito assim, né? Claro, essa silhueta, essa forma geométrica que você da qual você vai fazer o uso ali, né? Ela vai dialogar, né? Com quem tá olhando a obra ali. E é aquela coisa, sempre que você deixa o objeto muito anguloso, assim, ele parece talvez mais robusto, ou talvez mais agressivo, né? E quando você usa formas mais arredondadas, sei lá, mais na linha do Oscar Niemeyer, assim, né? A coisa fica mais harmônica, fica um pouco mais... as formas ficam mais femininas, ficam menos agressivas, né? Tem essa coisa, né? Quanto mais pontas você colocar ali, eu acho que fica mais agressivo, e talvez mais sólido também. Quando você usa essas formas mais arredondadas, quando você usa mais curvas, o objeto ele fica mais serpentina, ele cria mais movimento, tem mais fluidez. Dinâmico, né? Isso, mais dinâmico, né? Ele ganha mais movimento, assim. As formas mais quadradas, mais anguladas, com pontas, elas começam a ficar um pouco mais estáticas, né? Eu li uma coisa, se não me engano quem falou foi Stephen Silver, sobre as 3 formas básicas, no caso, o círculo, quadrado e triângulo, e o que cada personagem que tem essas formas, ele simboliza, de alguma forma, né? Então, o redondo são personagens mais inofensivos, porque o círculo é uma coisa inofensiva, ele não tem pontas, ele não pode machucar, é uma coisa suave, né? Ah, justamente. E quadrado, por exemplo, se você pega o senhorzinho do Up, né? A cara dele é um quadrado, que ele é uma pessoa quadrada, né? Uma pessoa chata, velha, que não quer nada novo, não é? E se você pega alguns vilões, de repente até da Disney, eles têm formas bem pontiagudas, justamente por aquela questão que você apontou da agressividade, né? Acho que é o Jafar, né? O Jafar tem a cara bem... Aquele queixão, né? Parece... bem agressivo, né? Então a forma básica, ela fala muito sobre quem seu personagem é, né? É como se tivesse uma informação embutida naquela coisa. Influencia bastante a leitura, né? Isso é sensacional, né, cara? Bastante. Tem um ponto interessante que é o seguinte, né? Ah, não, mas... então significa que sempre que eu usar um personagem mais arredondado, ele vai ser inofensivo. Ah, não, então não. Sempre que eu usar um personagem mais angulado, ele vai ser mais agressivo. Com mais pontos, também ele vai ser mais hostil. Não necessariamente, né? Porque de repente você quer enganar. Você faz aquele personagem mais arredondado, mas o que você faz aqui dentro dele? Lá dentro da silhueta dele? Em que atividade você vai inserir ele? De repente ele tá arrancando a cabeça de alguém. Você fala, pô, meu, parece... ele não é a coisa mais agressiva, tem a forma mais agressiva que eu já vi, mas eu tô vendo aqui no gesto dele, na atitude dele, que ele... exatamente. Cara que engana, né? Que ele... é perigoso, assim. Um exemplo que eu gosto muito é o cara do Malvado Favorito, meu Malvado Favorito, né? Que ele é bem arredondado, né? Só que o nariz dele é pontudo gigante, parecendo um pinguim do Batman, né? Sim. Isso dá certa agressividade, mas meio que contrapõe com os ângulos suaves dele, né? Então ele é tipo um malvado bom, né? Vamos colocar desse modo. E acho que comunica isso já no design, né, cara? Acho isso sensacional. Cria uma simpatia e ao mesmo tempo essa... você fica ressabiado, assim, né? Pô, mas esse cara, ele... De fato, né? As formas, elas dialogam demais, assim, O nariz do cara é um nariz de bruxa, né? É verdade.
Aham. Então você fica, pô, meu, ele tem uma forma engraçada, simpática, mas ao mesmo tempo ele inspira uma, né, pô. Não, mas esse cara aí tem um nariz de bruxo, tem um nariz, parece parece um gancho, assim, né? Então, parece um nariz de tucano, assim, é uma coisa... Sim. Você estava comentando do babuíno, né? E, pelo modo que você disse, foi um processo meio empírico, assim, de testes, de tentativas e erros, né? Sim. Mas ele acabou, cara, transmitindo muito bem, né, o que ele é. Que ele tem essa parte mais arredondada, mas a parte de cima dele é bem mais fina, né? Uhum. E é isso que eu queria te perguntar, assim, existe alguma reflexão, você passa por algum tipo de reflexão ou critério, seguindo essas ideias que a gente já disse, do sentimento, do que o personagem representa, você tem esse tipo de reflexão? Do tipo, se usar um triângulo aqui ele vai ficar mais agressivo? É uma coisa que você procura sempre refletir quando você está criando os personagens, ou é um processo realmente orgânico, assim, que as coisas vão acontecendo, você vai testando e vendo que funciona? Então, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu comecei a falar das silhuetas, porque assim, sempre que eu começo, antes de conceber o personagem mesmo, né, chegar naquele resultado final, eu vou fazendo várias silhuetinhas, pô, que forma que vai funcionar mais, o que tá transmitindo melhor o que eu quero, né? Então aquele babuíno eu fiz várias silhuetas, né? Pô, é que eu não tenho guardado, mas... que pena, cara, isso é muito legal, velho. Pô, eu acabei jogando fora. Mas aí eu fiz um, sei lá, um pouco mais arredondado mesmo. Eu fiz um que ele não tinha aquele tupete, né, com tudo, assim. Não, ele era mais arredondadinho mesmo, até porque a referência que eu tinha era arredondado, assim. Eu chegava aqui em cima e aquele topete, não era daquele jeito, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que... Então tem essa parte, né, de a gente fazer o teste mesmo, ver ali na hora como é que fica, né, a parte mais criteriosa. Mas também tem um lado mais intuitivo, assim, né, então o mandril, né, aquele babuíno, puta, ele é um dos meus bichos favoritos, assim, cara, eu acho ele fascinante, ele tem uma cara de ruim, de macaco, assim, né, nossa, eu já sonhei com aquele bicho, assim, que ele... Pô, meu, ele era um personagem ruim no meu sonho, assim, uma coisa nociva, assim, né? Então ele sempre me impressionei, né, com aquela cara, parece uma máscara um tiqui, assim, né, aquela máscara polinésia, assim, sei lá. Sim, cara. Né, aquela coisa bem angulada, assim, também, Sim, né? Sim, com certeza, cara. E, cara, eu queria falar contigo um pouquinho sobre contraste de formas e de escala, né? Porque é uma coisa que eu reparo também que você tem uma massa corporal gigante, assim, e às vezes, né, você faz um personagem com uma massa corporal gigante e o olho dele é bem pequenininho, né? Então isso gera um contraste muito interessante, né? Você pode falar alguma coisa sobre contraste, como isso ajuda ou atrapalha, ou comunica alguma coisa? Esse contraste... Tamanho de forma, por exemplo, uma mãozinha pequena perante um corpo gigante, esse tipo de coisa, assim. Você costuma trabalhar bastante isso? Você pensa nisso? Sim, com certeza. É um princípio bem interessante, assim, bem fundamental, assim, na criação de personagens, né? Quando você faz um personagem com a cabeça grande em relação ao corpo, ele lembra um bebê, né? Então, você cria uma simpatia maior por ele. Quando você faz um personagem que tem a cabeça menor e aquele corpão gigantesco, ele não parece um bebê. E com certeza é o oposto de um bebê. Ele é ele vai estar muito mais para um animal, uma coisa ameaçadora, né, do que para um bebê. A gente instintivamente tem esse discernimento, assim, né? Então, e tudo que o bebê, ele tem os olhos grandes, os filhotes, né, eles têm os olhos grandões, a cabeçona grandona. Quando você faz uma cabeça pequenininha, os olhos pequenininhos, assim, você deixa o personagem uma cara meio de desalmado, né? Ele é o oposto completamente de um bebê. Quando você tira os olhos, então, nossa, aí é um alien, né? É um alien. O alien. Realmente, aquele alien do Geiger mesmo, né? Que é nossa, é uma coisa... Você jamais vai fazer uma associação humana naquilo, né? Você jamais vai ter afeto... Um negócio daquele, né? Eu
vendo um negócio muito interessante sobre como os bebês... Por que os bebês são bonitinhos? Por que filhotes em geral são bonitinhos? E é uma coisa biológica, instintiva, porque se o bebê fosse feio, você não ia ter vontade de cuidar dele. Essa é a verdade. Então ele, assim, a natureza fez com que ele fosse fofo, bonitinho, para que você tivesse vontade de cuidar dele. Por isso que a gente se impressiona com olhos grandes, esse tipo de coisa, né? Sim, justo. Muito interessante, né, cara? E é muito legal que, às vezes, você, como eu falei antes, assim, né? Você faz um personagem com essa forma, essa coisa, com esse conceito pré-determinado, né? Esse personagem ele parece um bebezinho, mas de repente você coloca ele assassinando alguém, você coloca ele com um olhar sanguinário, assim, é uma coisa do tipo. Esse contraste é muito legal também, né? Quando você impressiona quando você faz, você surpreende, né? Você sobressalta quem tá olhando, justamente porque a pessoa tá esperando uma coisa, ela tá numa confusão mental ali, né? Falou, pô, mas isso aqui parece um bebê, mas ao mesmo tempo... O que ele tá fazendo? É hostil, né? Possível, ele tá... Ou então, às vezes, é o contrário, né? Você faz aquele personagem bruto, grandão, quadradão e tal, mas ele tem uma personalidade infantiloide. Quanto mais você se valer desses contrastes assim, eu acredito que mais pro cômico você vai tender, né? Então, uma tendência bem do cartoon, né, cara? E justamente. Você faz um cara grandão, é igual aquele com pirulitinho, né? Faz o cara meio guarda-costas assim e soprando num catavento. É o cara, mais contraste, eu acredito, mais cômico vai ficar, né? Você faz um bebê com uma faca na mão, né? Sim. Um dos meus character designers favoritos, assim, character designers favoritos do universo é o Eiichiro Oda, criador do One Piece. Que é a minha série favorita de todas, assim. Nossa. E os personagens, eles têm muita personalidade, cara. É muito louco, porque, assim, é uma série de piratas. Eu gosto só um pouquinho de piratas, né? E cara, cada personagem, ele tem características muito engraçadas. E sempre com um contraste, não só de formas, mas também de personalidade, né? Que nem você falou. Então, por exemplo, tem um personagem com um cara super bombado e ele usa uma chupeta, assim, sabe? Sim. E ele é super mal, sabe? Sério, um cara desse. Mas ao mesmo tempo ele impressiona. Pô, mas esse cara é grandão, né? Exatamente. E tem outro personagem lá que ele é um armário, cara. Ele tem 3 metros, assim, bombado pra caramba, cheio de armadura. Só que ele fala assim. Isso acaba com o personagem, né? Esse tipo de contraste não só visual, mas também de, cara, personalidade, né? De ação, faz parte do processo. Ajuda muito a você dar vida pro negócio e colaborar com a comicidade do negócio, né, cara? Justamente. Com certeza, cara. Os personagens são mais memoráveis, assim. Sim, cara, eles acabam sendo uma figura icônica, né, velho? Eles acabam sendo uma coisa bem específica, assim, né? E, cara, isso meio que entra um pouco naquela questão da temática, né? Tipo, como é importante ter uma temática forte nas coisas que você faz, né? E eu sei que você gosta muito de falar sobre temática. Então, tipo, pra você, qual que é a importância, assim, da temática? O quão isso afeta o personagem, né? A importância dessa temática e como que você pode explorá-la? Então, quando eu penso em temática, quando eu penso nesse assunto, eu sou meio crica, assim, eu sou meio chato, né? Eu meio que quero me referir às vezes, essa coisa de... Vou ser bem direto, assim, né? Eu acredito que muitas vezes falta um pouco mais de criatividade, assim, no trabalho de muitos artistas. Eu admiro, tem muito cara que eu admiro, acho fantástico. Tem cara aqui no Brasil... Aqui o Brasil é um verdadeiro antro, assim, né? De talentos, né? Muita gente boa aqui, cara. Pô, aqui tem muito monstro, né, cara? Tem caras fenomenais. Olha quem tá falando, né? Não, cara, Pô, me deu até frio na barriga desse congresso aí. Esse cara é fera, meu. Irresponsabilidade, né? Que isso, cara. Mas assim, uma coisa que às vezes me incomoda um pouco eu admiro demais o trabalho do cara. Só que tecnicamente eu admiro o trabalho do cara.
a temática, o que ele escolheu ali para fazer, eu acho batido, eu acho, pô, é muito arroz e feijão, sabe? Uma coisa que é uma crítica, assim, né? Mas espero que não soe que eu esteja desvalorizando o trabalho do cara, né? Muito pelo contrário, eu admiro o trabalho de todos esses caras. E eu não vou dar nome aos bois também, eu tenho medo de me entenderem mal, assim, né? Mas uma coisa que eu sinto muita falta, às vezes o cara ele tem todo esse talento e o que ele tem no portfólio dele? É robô com arma, é Frankenstein, é lobisomem, é orc, dragão, sabe? Tudo isso que assim diz muito respeito a essa estética, essa temática que foi chuchada, está sendo chuchada na nossa cultura, né? Certo. Tem muitos caras que justificariam assim, não, mas eu faço isso porque eu quero fazer trabalhos para fora, né? E o que chama a atenção lá fora é isso. Desculpa, assim, eu faria uma correção aí. Eu diria o seguinte, eu acredito, não sei, posso estar muito enganado, mas eu acredito que se o mercado já não estiver meio saturado disso, desse tipo de abordagem, eu acredito que um dia ele pode vir a ficar, né? Porque pode ver, hoje em dia, na indústria cinematográfica, você vê remake do Super-Homem. Eu tava vendo um filme do Super-Homem que vai ter aí, que é o Super-Homem versus Batman. Aí já teve um monte de... Agora há pouco lançou um monte de filme do Batman, do Super-Homem. Agora vai ser, pelo que eu entendi, vai ser um outro Super-Homem, um outro Batman, né? É que esse eu acho que é baseado em uma HQ já, que, cara, a galera tá bem empolgada. Cara, não dá pra você discutir com gente que é muito fã, entendeu? E quem é fã nunca vai achar demais, saca? Ah, entendi. Não, eu sei. Assim, eu não sou contra esse tipo de coisa, né? Eu acho legal, até porque eu curto pra caramba também, cara. Eu gosto muito de ver esses filmes, eu gosto do Avengers e tudo mais. Mas você, artista brasileiro, você é brasileiro, você tem um universo gigantesco para explorar aqui. E na maioria das vezes você tem preconceito, né, com relação a esse universo. E você tem um universo gigantesco para explorar aqui e de repente inserir aqui no seu portfólio, fazer suas criações em cima desse universo e de repente isso daí bomba lá fora. De repente as pessoas vão amar, vão gamar, assim, porque a gente tem talvez um preconceito que vem desde a época do colégio lá, né? Quando a gente tem que fazer a provinha de português ou quando tem que estudar para o simulado ou para o vestibular, né? O professor ele passa lá o vestibular pede para vocês ler Grande Sertão Veredas, o professor pede para você ler Dom Casmurro, né? Essas obras. Eu acredito sinceramente, muita gente que tem essa mesma preocupação que eu, vê a coisa por esse lado, assim, né? Uhum. Eu acredito sinceramente que no colégio é muito cedo, né, para você apresentar esses livros, essa literatura, né, para a criançada. O que eu acho que assim, o que funciona muito nessa idade é a fantasia, né? E a gente tem muitas obras de fantasia aqui no Brasil, muitas obras a gente tem obras de realismo fantástico na América Latina, assim, que são incríveis, mexem demais com o imaginário. Tem seres, personagens fabulosíssimos, assim. Exemplo dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Os personagens são incríveis, assim. Tem um cara lá que eu achava demais, assim, um dos personagens mais importantes, que é o José Arcádio, que ele é um cara gigantesco, assim, que ele já foi marinheiro, aí ele tem tatuagens cobrindo o corpo inteiro, tatuagens de todas as partes do mundo, ele fala gírias de marinheiro, ele é um cara gigantesco, ele tem atributos fantásticos do tipo uma super força, assim, que vai além, inclusive, do que proporcionaria ele o tamanho dele, assim, é um cara muito forte, que
que desce o sarrafo em todo mundo, assim, e tal. Aham. E são personagens muito marcantes, são personagens extraordinários, assim, né? Aham. E eu acho que é o tipo de literatura que poderia ser apresentado, assim, no colégio, né? Para mexer mais com o imaginário, assim, na molecada. E essa literatura mais difícil, mais complicada de digerir, assim, acho que podia ser deixado para um pouco mais depois, né? Mas o que acontece? Hoje em dia a gente tem preconceito com relação a essa literatura, né? A gente tem preconceito com Guimarães Rosa, por exemplo, né, que fez o Grande Sertão Veredas. E é um dos livros mais fantásticos que eu já li. Eu peguei para ler recentemente, assim, foi, nossa senhora, mas é fantástico esse livro, né? Eu peguei para ler porque disseram que era muito... o livro que eu estou escrevendo, né, que é sobre os seres do folclore brasileiro, me disseram que esse livro ajudaria muito, porque ele dá um caráter fantástico para os sertões, né? Uhum. E assim, aí você passa a ver a nossa realidade como você não via antes. Você fala, pô, meu, aqui tem muito campo, tem muita coisa com esse teor fantasioso pra gente explorar. Então, isso não vem só lá de fora, né? Se você abrir os olhos para nossa cultura aqui dentro, nossa, mas você vai ver um campo gigantesco. Os seres do folclore, por exemplo, né? A gente tem esse preconceito. Sempre que você pensa em Saci Pererê, você imagina aquela coisa bem carismática, fofinha e tudo mais, né? Mas não, você é brasileiro, né? Você é um artista brasileiro. Você, como esses brasileiros, como essas pessoas aqui no nosso território nacional se deram a liberdade de criar esses seres fantásticos, inclusive criarem versões alternativas desses personagens, você, como brasileiro, pode se dar esse direito também de fazer suas próprias releituras, criar as suas histórias moldando esses personagens da maneira como eles querem a convir. Sim, convenientes, né? Entendi. História, assim. Uhum. Então, uma coisa que eu sinto falta, né? Eu acho que, assim, às vezes o cara, ele muito vidrado lá em Senhor dos Anéis, ele gosta de, né, encher o portfólio dele de dragões, orcs, não sei o que, super-heróis. E eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que ter isso, realmente, no portfólio. Né? Mas você acha, por exemplo... Desculpa, não. Pode falar. Desculpa. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo, então, dos dragões e dos orcs, né? Eu conheço muita gente que gosta muito de dragões e orcs, grandes amigos meus, inclusive, fazem, né? De fazer do dragão e orc, mas como você faz, de repente? Você tá abordando isso de um modo seu? Sim. Você tá... Eu acho que isso vale para qualquer coisa, porque seguindo a lógica do já foi feito, a gente não vai fazer nada, né? Sim. É a maneira como você faz, se ela é nova, não é? Então, por exemplo, se fosse assim, a gente não ia nunca fazer um personagem humano, porque seres humanos são feitos desde não sei quando, né? A gente tem... geralmente as pessoas fazem um trabalho que ela se relaciona com ele. Eu acho que esse lance, por exemplo, do folclore brasileiro, que inclusive eu acho que é riquíssimo, as pessoas não se relacionam com ele. A gente tem essa cultura... Realmente, como você falou, a gente tem um preconceito com os tupiniquins, né, cara? Com a nossa cultura tupiniquim, assim, de... Fantástico. Né? Que tem muita coisa legal. Mas aí, cara, vai do interesse da pessoa também. Lógico que é interessante buscar essas temáticas, né? Mas assim, eu acho que dá pra você fazer dragões como sacis ou o que for, mas faça do seu modo, né? Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Mais do que fazer algo novo, faça algo seu. Sim, com certeza. Pessoal, por exemplo, Henrique, essa temática, né, mais nacional, assim, eu tô pegando o exemplo do nacional, mas na verdade eu poderia estar me referindo a qualquer temática que fuja um pouquinho desse lugar comum, né, que são essa temática da mitologia nórdica, os super-heróis americanos, a mitologia japonesa também, né? Você poderia pegar qualquer coisa que fuja aí, além, inclusive o folclore nacional, né? Essa temática mais nacional se inclui aí. E de fato, assim, você pode pegar um personagem desse pacote que já foi dado pra gente e fazer a sua maneira, fazer uma coisa original e tudo mais. E é fantástico, e tem que fazer mesmo. Só que aí é que tá...
E eu fico impressionante que as pessoas não façam isso com a temática que a gente poderia desenvolver envolvendo o nosso folclore, a nossa cultura. Assim, tem um escritor, na verdade mais do que escritor, ele era um folclorista, um dos mais importantes do nosso panteão de folcloristas, assim, né? E esses caras, eles não são conhecidos, né? Uma coisa que assim, eu acho que não deveria acontecer, né? A gente poderia estudar esses caras no colégio, por exemplo, seria muito interessante. Eu conheci todos esses caras por conta, quando eu fui criando gosto sozinho por essas coisas, porque não foi no colégio que eu aprendi, né? Foi de curiosidade mesmo. E eu fui aprendendo o quão fantástico era. Assim. Tem um cara, ele se chama Luiz da Câmara Cascudo. Ele é um folclorista muito importante brasileiro. Assim. Ele é o pai... Aliás, ele escreveu a Bíblia do folclore brasileiro. É um livro que se chama Dicionário do Folclore Brasileiro. Cara, um dicionário do folclore brasileiro. Olha que coisa legal. Você abre esse dicionário, você tem lá comidas, sabe? Que você vive aqui no Brasil e você nunca ouviu falar naquilo. Tem um negócio lá, eu não lembro o nome do alimento, mas é um bezerro que ainda não nasceu e que ele a res, né, a vaca, ela é morta, grávida, e você come esse bezerro extraído diretamente do útero dele, ele, sabe, então, assim, é nojento o negócio, né? Ainda mais que eu sou vegetariano, né? Então, eu também acho nojento. Assim. Mas, para pra pensar. Você tá acostumado... as pessoas, quando você pensa em culinária brasileira, você pensa em quê? Você pensa em feijoada, né? Virada paulista. Não, tem a ver, cara. Culinária no Pará, por exemplo, é a coisa mais rica que existe. Sim. Tem alimentos lá, tem tipo, por exemplo, a maniçoba, você come... Não é a maniçoba. Nossa, não me lembro agora também, que vergonha. Tô falando aqui de cultura sem nem saber do que eu tô falando. Mas tem um alimento que você come, eu acho que é a folha da mandioca, que ela é venenosa, né? A mandioca, ela é venenosa, a mandioca brava, né? Então você tem que cozer ela para ela fermentar e esse veneno ele é eliminado, né? Mas aí, se você sabe o preparo desse... A folha da mandioca, ela é venenosa, mas ela é parecida com aquele prato que se faz com o baiacu, que permite que só uma fração do veneno permaneça ali na carne do baiacu, e quando você come, a sua língua adormece, ela formiga. Isso acontece com essa folha também. Tem coisas incríveis, cara. Tem 1000 sensações que você pode provar aqui na nossa cultura. Tem, sabe, 1000 formas, 1000 tipos de música. A gente acha que música brasileira é samba, pagode e forró. Não, cara. Existem vertentes de todas essas linhas. Existe uma história incrível por trás de todos esses estilos musicais, né? Cara, com certeza. É complicado, eu acho, hoje mais em dia entrar em contato com essa cultura, ainda mais no Brasil, eu acho, porque a gente é um povo muito miscigenado. Você pega, por exemplo, sei lá, os contos de dragão, ou que seja, tipo, geralmente vem de países nórdicos, né? Países milenares, países que têm uma cultura milenar, né? Sim. O Brasil, ele é muito miscigenado. Então tem italianos, você deve ser descendente de italiano também, alguma coisa assim, não sei. Sim, tem um pouquinho. Eu também. Então, cara, a gente veio de muitos lugares, né? Sim. E além do mais, hoje, cara, como a gente é muito afetado pela cultura, especialmente norte-americana, existe um interesse maior por coisas que as pessoas já estão acostumadas a receber, com bons olhos, vamos colocar desse modo. Então, cara, eu concordo 100% contigo, a gente tem que explorar, sim, a nossa cultura, né? Mas acho que existe uma relutância... Com certeza. De receber isso, né?
Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu não vejo problema nenhum em trabalhar temas como dragões, orcs, inclusive eu não trabalho esses temas, mas eu gosto muito também. Eu gosto bastante também. Então, né, falando aqui dá a impressão que a gente tá xingando todo mundo que faz isso, né? Mas pelo contrário, né? Deus, não é isso que eu quis dizer. Não, eu sei, né? Pelo amor de Deus, não. A gente curte e tal. E, cara, de repente falta um pouco de iniciativa nossa de ir atrás desse tipo de coisa aqui dentro, né? E tem que surgir de todo mundo, né? Então, você, por exemplo, você que gosta muito dessa parte de cultura brasileira, né? Uhum. Cara, você podia muito agitar um collab, alguma coisa assim, sabe? Só de mais folclóricos. Aí fica a dica aí. Arranjar modos de fomentar isso, né? De repente introduzir. Eu sei que você está com um projeto muito legal agora relacionado à cultura brasileira, né? Então, acho que vai muito também de você... acho que tudo isso colabora bastante, né? Para difundir esse tipo de coisa, né? Eu acho isso muito legal. E essa ideia de reinventar temas já existentes eu acho muito importante. Não só no brasileiro, mas de qualquer lugar, né? Qualquer lugar, com certeza. Inclusive o que já existe também, né? Uhum. Você reinventar tudo. Mas da mesma maneira que você pode reinventar, fazer... Por exemplo, na indústria cinematográfica, né? Na indústria cinematográfica se faz muito remake hoje em dia, assim, né? Beleza, mas sabe, ela poderia ser toda reinventada, essa cultura também, né? Sim. Outros temas dentro dessa cultura que foram menos trabalhados poderiam ser trazidos, né, mais à tona, assim. Sim. E é uma coisa que esse mesmo trabalho você não precisa fazer diferente, você pode fazer a mesma coisa pegando a temática da cultura brasileira, assim, né? Então... Não, bacana, cara. E em relação a... Acho que uma coisa que você gosta de falar sobre também é esse lance do artista como agente de mudança, né? O artista é um agente de mudança, ele ajuda a formar opiniões, conceitos, né? Então, além da temática, que tem tudo a ver com esse lance de você formar opiniões, que outros elementos você acha que um artista poderia trabalhar de forma que o trabalho dele tivesse uma voz mais própria, mais individual, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que eu não vejo problema nenhum. Na verdade, é muito interessante, não só para o artista, mas para qualquer pessoa, se meter a besta a procurar formar opinião, né? E o campo da arte ele é perfeito para isso, porque você cria uma estética para sua opinião. Isso é excelente, né? Incrível. Então, por exemplo, de repente você pode fazer um trabalho mais aprofundado, mas você não precisa necessariamente, falar dos problemas políticos assim de maneira tão direta, né? Mas você pode de repente um pouco mais atrás e procurar fazer uma abordagem mais perifrásica, talvez, né? Ou seja, você pode... Perifrásico, eu sempre quis... Vivendo aprendendo com o William, chamou. Eu devia inventar perifrásica, não sei se é perifrásica, mas... Vou colocar depois embaixo do vídeo legenda do que é isso. Eu não sei se existe essa... Mas... Então, assim, você pode, de repente, dar uma profundidade para aquilo que você está fazendo. Mesmo como ilustrador, né? Um exemplo disso são os chargistas, né? Eles, a todo momento, eles estão discutindo coisas de maior ou menor âmbito, assim, mas está tudo... E é interessante que normalmente são abordagens, é um humor, assim, que você pode aplicar a muitas situações, né? Sim, sim. Então, que nem ele tem a situaçãozinha do personagem ali que ele tá vivendo e tudo mais, ele tá expondo aquilo. É engraçado, porque ele tá pegando uma situação cotidiana, você pode ver aquilo no parâmetro do cotidiano, ou você pode fazer uma análise daquilo, né? E de repente pegar a significação da situação ali e jogar ela para um âmbito mais abrangente, assim, né? De repente mais... Perifásico. Hã? Perifásico. Mais perifásico. Cara, eu acho muito legal você trabalhar as temáticas
o seu trabalho em geral, você tentar passar algumas coisas para as pessoas. Às vezes eu sinto que muitos trabalhos que eu vejo, eles são meio vazios, no sentido de que falta significação. Tem muita coisa que parece assim, né? Quando eu falei de dragão, não sei o quê, é aquilo que eu falei, eu acho incrível, eu acho maravilhoso, tecnicamente muito bom. Mas o que aquilo quer dizer? E assim, não necessariamente você pode estar querendo dizer alguma coisa, você não precisa, de repente aquilo é um estudo, nada mais. Pô, não quero dizer nada, caramba, quero só... Isso aqui é um dragão legal. Isso aqui é portfólio. Não, tudo bem, eu entendo, eu faço muitos trabalhos assim também. A maioria dos trabalhos do meu portfólio são assim. Mas agora eu estou desenvolvendo esse projeto, né? E eu sei que tem muitos artistas também que pensam assim, né? Eu não sou... Não fui eu quem inventou essa ideia, sim. Né, de se aprofundar mais o trabalho. Tenho certeza que muitos artistas fazem isso. Sim. Mas é isso, né? Às vezes, é que tem outros artistas que talvez eles ainda não tenham visto essa possibilidade de eles se aprofundarem mais, de contarem uma história, fazer o trabalho de portfólio e tudo mais. Mas como artistas, terem essa visão maior, assim, tipo, pô, eu podia, por meio de uma ilustração mesmo, discutir alguma coisa aqui, né? Podia criar um personagem que represente, não sei, algum estereótipo, alguma... De repente eu posso pegar Agora eu vou pegar um exemplo também da cultura brasileira, né? Eu posso pegar personagens marcantes, icônicos daqui no Brasil também. Eu posso pegar jagunços para trabalhar em cima deles. Eu posso pegar... Você pode fazer, inclusive, um estudo, mesmo que seja um trabalho para portfólio, um estudo. Você pode, de repente, pegar um bandeirante e fazer um cara... Você não precisa representar ele de maneira realista. De repente, você pode dar um toque fantástico para ele mesmo, né? Bota um monte de cabeça de índio ali pendurado nas costas dele, né? Pra querer dizer que ele é um cara sangue ruim. Uhum. Pesquisa sobre os bandeirantes, o Anhanguera, né? Que era um filho da puta, assim, né? Esses caras, eles eram carniceiros, assim, né? Se você for procurar ler as histórias deles, eles eram bandoleiros, assim, né? Sim. Quando a gente fala de contar uma história com uma ilustração, não necessariamente de forma crítica, né? Tem aquela história que você conta do personagem em si, mas o importante acho que de repente algumas pessoas ainda não compreenderam que não é só o desenho, a ilustração em si que tem força, e sim o que você está contando com ela, que é uma coisa meio invisível, ela está embutida naquilo que você está fazendo. E eu acho que o Mike Azevedo vai estar falando sobre isso, que é, sim, como contar histórias através das ilustrações, né? Que legal. E eu acho que isso é fundamental, assim, para uma ilustração, porque ela tem que ilustrar alguma coisa, essa é a verdade, né? Ela tem que contar uma história com a sua imagem, né? Então, não necessariamente o seu trabalho tem que ser crítico ou criticar a sociedade ou o que seja, né? Mas ele tem que contar alguma coisa, ele tem que me ensinar alguma coisa, entre aspas, né? Do tipo, eu sei que ele não tem um sapato esquerdo, eu sei que ele é manco. Você já tá contando alguma coisa, né? Isso já torna o trabalho muito aprofundado, né? Exatamente, né, cara? Então esse aprofundamento ele não precisa surgir de uma necessidade de crítica direta, sociopolítica. Cara, o aprofundamento ele surge quando você leva o trabalho a um segundo patamar, não pela sua técnica, mas pela sua capacidade de contar uma história, né? Justamente. E de repente você coloca adornos, elementos ali juntos do personagem que eles vão contar muita história também. De repente, cara, você pega a estrela de Davi no chapéu do cangaceiro. Nossa, já conta uma história. Você pega o gibão de couro dele cheio de adornos também. Cada um daqueles adornos contando uma história. Cada coisa um distintivo, uma história inteira por trás. Você não precisa contar minuciosamente a história de tudo isso, mas você está expondo lá e aquilo já vai gerar essa curiosidade, né? Para quem tá olhando. Nossa, caramba, o cara ele fez uma reprodução muito legal, né? Porque ele pegou tudo o que é... Todos os amuletos, né? Que são mágicos, são muito significantes, né? Pro cangaceiro ele colocou ali, né? Cara, eu vou um pouco mais além nessa nossa discussão de temática, que eu acho que seria o nível máximo que você pode alcançar, seria, ao invés de você... Lógico, as referências sempre vão existir na sua cabeça, mas ao invés de você retratar algo já existente, você criar o seu próprio universo.
em criaturas nunca jamais vistas. É você criar da sua cabeça algo totalmente novo, né? Eu acho que isso é o ápice de uma temática original, né, cara? Você ser o criador daquilo, né? Uhum. Se surgir, esquece os dragões, esquecem... E começa do zero. Acho que é o nível máximo, assim, de refinação que alguém consegue chegar e criar o próprio universo, cara. Ah, com certeza. E as pessoas observam isso. Cara, o cara tá criando um universo, é uma coisa difícil, né? Uhum. E quem consegue fazer isso com sucesso acaba fazendo um trabalho sensacional, cara. Um trabalho marcante, né? Tanto pra ele como para as pessoas que entrarem em contato com isso, né? Sim. Mas é curioso assim, como sempre que você vai tentar criar um universo, alguma coisa, a gente tá numa prisão, assim, né? A gente nunca vai conseguir escapar totalmente da realidade. Quando você pega trabalhos extremamente criativos, do tipo o universo do Miyazaki, assim, né? Do estúdio Ghibli. Nossa, cara, que é uma viagem fantástica e tudo mais. Mas aqueles personagens, eles todos fazem parte de um universo, né? Da mitologia, acho que shintoísta, né? Japonesa. Mas é curioso como ele dá a cara dele, como ele tá criando o universo dele, ele tá usando elementos de uma mitologia da cultura dele. É mais ou menos isso que eu acho que eu quero dizer, sabe? Tipo, é o que a gente poderia fazer mais aqui, né? Entendi. Sabe, as coisas vão muito além da feijoada, do samba e do saci pererê. Existem animais fantásticos, assim, brasileiros. Animais que existem mesmo e existem mitologias em cima desses animais. Uma coisa legal, por exemplo, estudo bacana, né? Eu acho que eu nunca fiz Eu fiz com a periquitamboia, né? Que é aquela cobra verde, né? Uhum. Que é um animal... Existe aqui no Brasil, né? Sim. Periquitamboia significa cobra periquito ou cobra papagaio, alguma coisa assim. Periquitamboia é ótimo. De boia é periquito. E assim, é legal que, por exemplo, você pode pegar um animal desses e brincar, fazer os seus estudos de estilização com esses animais, né? Que fazem parte da nossa cultura. E olha que legal, o seu trabalho ele fica um pouco mais aprofundado, né? Ele fica... Pô, quem vê aquilo vai falar, pô, meu, o cara pegou um animal brasileiro, que legal. Normalmente eu não vejo isso, né? Normalmente fazem girafinha, cavalinho, elefante, esses animais mais carismáticos, assim, pandinha. E é muito legal, é fantástico, né? Bacana. Assim, todos esses elementos que a gente já trabalha muito em cima são valiosíssimos, mas, por exemplo, existe uma ave dos sertões, né? Que é um falcão, se chama acauã. Cara, é muito legal. Esse pássaro, tem até uma música do Luiz Gonzaga, que eu acho que se chama acauã mesmo, que ele fala sobre essa ave, né? É um pássaro que eu acho que em inglês o nome dele é falcão risonho, alguma coisa do tipo. Porque quando o canto dele parece uma gargalhada, mas uma gargalhada cruel, assim. Maléfica. Numa dessas viagens que eu faço, eu gosto muito de viajar, né, pelo interior, assim. Eu já ouvi esse pássaro de perto. Cara, é assustador, assim. É uma coisa de arrepiar os cabelos, assim, cara. Porque ele parece uma gargalhada malévola mesmo, né? Aí as pessoas, o caboclo, assim, né? As pessoas, os sertanejos, eles criam vários mitos em cima desses animais, né? Que chamam a atenção pelo canto, pela aparência, pela aparição, né? Aí existem, acho que, duas versões da lenda do acauã. Uma diz que quando ele canta, ele gargalha e você ouve a gargalhada dele por perto. Pode significar duas coisas, tem duas versões, né? Uma é ele está prenunciando a vinda da chuva, ou ele está prenunciando a vinda da seca, da morte, né? Então ele pode ser uma ave que representa uma coisa boa, ou ele pode ser uma ave agourenta, né? Também. Sim, sim. Tem o urutau também, que é um pássaro, ele lembra uma coruja, assim, mais ou menos. Uhum. E
E o Urutau, ele também, ele tem algumas lendas em cima dele, né? Uma delas diz que quando ele canta na sua propriedade, ele tá prenunciando a morte de um ente querido. E o canto do Urutau é uma coisa assombrosa também, é lindo, é maravilhoso, mas é medonho, assim. Parece um lamento, assim, é uma coisa extraordinária. Então tem essas historinhas, acabei de te contar, né? 2 historinhas de 2 animaizinhos brasileiros fantásticos, então, são lindos e tem toda essa mística, né? Em torno deles. É isso que eu acho que eu quero dizer, sabe? Você pode, mas é que eu gosto de fazer uns bichões, invocadões, não sei o quê. Cara, não, tudo bem, eu gosto de fazer orc. Legal, faz, mas de repente você pode desenvolver os seus estudos, fazendo um Urutau invocadão, uma coisa mais... Urukai com os pés pra trás. Curupira, Urukai, né? Então, não sei. Faz um mix ali, um orc de uma perna só. Sim. Cachimbinho. Olha a ideia pra uma próxima área disso aí, cara. Oi? Misturar a mitologia nórdica com mitologia brasileira. Tem essa também. De repente o dragão sem cabeça. Faz os... Sim, com certeza. O Pegasus sem cabeça, né? Muito bom, viu? Doideira, cara. Essa é uma muito também. Legal. A gente pode misturar esses universos, né? Dá asas à criatividade. Né? Sim. Cara, sensacional, mano. Sensacional mesmo. E você tem algum material que você recomendaria, assim, pra quem tem interesse tanto de se aprofundar um pouco em temática quanto em estudo de formas? Material? De algum livro, algum site, de repente. Eu recomendaria alguns artistas, assim. Eu acho que eu vou acabar... Manda ver. Uma das minhas principais referências, né? Então tem esse cara, né? O Jean-Baptiste Van Damme. Ele é sensacional, assim, tem umas referências bem legais para estilização de animal. Tem uma das minhas maiores referências também. Tem o Carter Goodrich. Esse cara é excelente, né? Ele faz essas formas simplificadas, mas ele parte um pouco mais pro orgânico, assim, né? Então, certo. É muito legal. Eu gosto muito do Simon Bisley, né? Que trabalha com quadrinho também. Porque assim, ele faz aqueles personagens de quadrinho, tipo... Ele fez um quadrinho onde o Juiz Dredd encontra... É um encontro do Juiz Dredd com o Batman, né? Muito legal, cara, esse quadrinho. Quando eu tava aprendendo a desenhar, a pintar com aquarela, esse cara era a minha maior referência, assim. Porque ele faz um desenho bem geometricão também, mas, nossa, cheio de ângulos, uma coisa bem grotesca. Tem sangue no meio, tem cara cortado no meio, tem todas essas coisas, assim, né? Eu acho que é no meu trabalho, que é uma referência muito importante para mim, o Simon Bisley. Agora, quanto à temática, eu recomendaria os livros desse cara, o Câmara Cascudo. Tem o Dicionário do Folclore Brasileiro, eu tenho ele aqui. É esse livro aqui. Legal. Tem o Dicionário do Folclore Brasileiro, ele é sensacional. E tem a Geografia dos Mitos Brasileiros, né? Então ele vai falar de uma série de criaturas do folclore brasileiro e onde eles se localizam, qual que é o habitat dele, onde eles se situam na geografia nacional. Então é doido, né, cara? Porque eles têm um habitat específico, né? Eu quero te fazer uma pergunta, então. Você não acha que... Pega aquelas músicas lá, Boi da Cara Preta, pega esse menino que tem medo de careta. Você não acha que é muito sacanagem por parte dos pais cantar essas músicas que... medrontam os filhos, cara? Nossa, você tocou num negócio fantástico. Tem muito a ver com esses monstros do folclore brasileiro, né? Tem uma parte aqui nesse livro do Geografia do Mito Brasileiro que ele aborda os seres, os monstros do ciclo da angústia infantil. Olha que bacana, né? Então, assim, ele meio que classifica essas criaturas, né, do folclore. Então existem aquelas que fazem mal àquele que invade o meio natural, né? Aquele que entra no meio da floresta e vai acabar topando com um desses seres
E esses seres são castigadores da floresta, né? Então ele vê que o cara ele tá entrando ali é um caçador, né? Ele vai lá e mata uma fêmea de macaco que estava prenha, né? O que é proibido na floresta, né? Você nunca mata um animal... Você não mata um animal que tá procriando, né? Então, aí esses seres, eles aparecem para castigar esse cara, né? E aí tem várias outras vertentes, né? Uma outra é o do ciclo da angústia infantil, que são os papões. Então é muito legal. Existe a classe dos papões. É muito legal. De certa maneira. Que legal. Eu estou usando as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, por exemplo, a cuca, né, é um bicho-papão. A cabra cabriola é um bicho-papão do Nordeste. Aí tem o quibungo, que é um papão da Bahia. É muito show, assim. E qual que é o papel dos papões no mundo? É justamente castigar as crianças, né? Os papões, eles são essas criaturas que aparecem nessas cantigas de ninar, né? Então, o que acontece? O adulto cantando essas músicas, ele incute um medo na criança, um medo de fazer arte, porque ela vai ser castigada pelo papão, né? Então é muito, muito legal, porque os seres, eles têm uma razão de estar, né? É muito interessante, porque se você pegar qualquer mitologia, praticamente, até no meu entender, assim, né? Se você pegar qualquer mitologia, qualquer monstro de qualquer mitologia, eles tendem a ser castigadores, né? Para situações específicas. Então, quando o homem ele começa a se achar mais esperto do que ele é, o próprio homem cria os demônios dele para se manter a ordem, né? Para manter a ordem. Então, legal, assim, é muito interessante. É meio que essa a razão existe um propósito, né, para eles existirem. Justamente. Então tem esses livros, né? Tem os livros antigos, assim, que eu gosto muito de comprar para ler, né? Tem um cara que se chama Teodoro Sampaio. Existe um livro dele que se chama Tupi na Geografia Brasileira, ou alguma coisa assim. E o Teodoro Sampaio, ele era um hidrógrafo, né? Que ele navegou bastante pelo Rio São Francisco. E ele interagia muito com populações locais, com povoados, né? Onde ainda se fala o Nhengatu, que é uma espécie de herança da língua geral, né? Que foi uma mistura do português, de dialetos portugueses com línguas nativas do Brasil, né? Então existem povoados que ainda falam nesses dialetos que provavelmente seriam muito estranhos pra gente. E esse cara, ele estudou esse dialeto, estudou o tupi, e aí ele tem uma espécie de dicionário, né? Então ele coloca... É um dicionário, né? Coloca essas palavras diferentes que a gente não conhece e vai explicando o significado, assim, muito legal. Tem dicionário. Eu gosto muito de dicionários, né? Eu tô falando muito de dicionários, mas é porque eles despertam muito a minha imaginação, assim. Eles me ajudam a procurar pesquisar mais, né? Sobre esses elementos, essas coisas. Aí tem o Cornélio Pires. Esse cara, ele foi muito importante para popularizar a música sertaneja no Brasil. Ele é um cara, né, já morreu faz tempo, mas assim, ele é um cara genial. E ele tem o dicionário do caipira, cara, é muito legal. E você acha que caipira só fala porta, né, telhado, e não é só isso. Ele tem um dialeto muito... Ele fala porco também. Fala porco também. e é legal que assim, e a gente pensa, né, que o caipira fala errado. Ele não fala errado, ele fala com sotaque nhengatu, né? Por que ele fala desse jeito? Por que ele fala teiado? Porque os tupis, eles não tinham esse fonema, LH. Liado, né? Eles não possuíam. Então eles... A mesma coisa, quando a gente está tentando aprender um idioma novo, às vezes a gente meio dá uma portuguesada e nem repara, né? Então, é justamente isso que os índios faziam. Então, assim, né, eles não falam errado, os caipiras, né? As pessoas com um dialeto caipira, eles falam no dialeto caipira. Essa coisa de, essa pessoa é ignorante, é matuta, ela fala errado. Ela não fala errado, ela fala um dialeto especial. Esses dialetos são justamente o que tornam
o português brasileiro tão rico, né? Fascinante. Sensacional, Então, cara. Pô, eu acho que esses são os livros pontos de partida, assim, talvez. Sim, puta que legal, cara. Quanto à temática. Pô, eu aprendi muito sobre o meu país hoje. Obrigado por essa verdadeira aula, cara. Eu tô aprendendo muito ainda. Tô estudando. Pô, que assim. legal, cara. Cara, muito obrigado por tudo que você disse, tudo que você compartilhou, tanto a parte de criação de personagens de formas, tanto quanto essa parte de temática. Foi muito legal, cara. Obrigado mesmo aí por tudo. E se você quiser falar alguma coisa, ter alguma consideração final, quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu diria o seguinte: acredite no seu talento. Mas é assim, né? É meio clichê assim, mas não sei. Eu acho que de repente eu daria um recado para quem tá se interessando em me ver aí, né? E tá aprendendo a desenhar agora, tá querendo entrar nessa área. Uma dica que eu dou assim, cara, batata, assim, que me ajudou muito a aprender a chegar num nível de técnica que eu tenho hoje, assim, uma coisa que me ajudou demais. Quando você for fazer o seu curso de desenho, de pintura, ou for procurar aprender por conta, vendo vídeos na internet, sempre que você for exercitar aquilo que você aprendeu, procura reservar boa parte desse momento para trabalhar coisas que você gosta de fazer. Então, se você não gosta de fazer carro, não tenta forçar a barra, não tenta desenhar carro, né? Num momento que talvez não seja esse para tentar desenhar carro, né? Entendi. Pega uma temática que você gosta, pega um assunto que é interessante para você. Eu gosto de fazer guerreiros, então faz guerreiros, não inventa de fazer outra coisa agora, né? Enquanto você está aprendendo. Pega aquilo que você está absorvendo nas aulas e reserva um momentinho para trabalhar em cima dos seus próprios personagens, aqueles que você criou para o seu próprio universo, ou que seja, se você gosta de ler, pega um livro que você gosta, leia um trecho lá onde aparece o personagem que mais chamou sua atenção, uma cena interessante, tenta fazer uma ilustração em cima daquilo. Você vai desenvolver demais fazendo isso. Você precisa gostar do que você está fazendo para você desenvolver, né, as suas técnicas. É batata, assim. Eu tenho certeza que você precisa amar o que você está fazendo. Precisa mesmo. É meio piegas, mas você precisa estar apaixonado pelo que você está fazendo. Não inventa de fazer aquilo que você não está afim de fazer. Para aprender vai ser interessante você fazer isso. E claro, mais para frente você vai desenvolvendo aquilo que você acha que faltou, assim, né? Mas esse eu acredito que seja o ponto de partida. Foi assim que eu aprendi muito, assim. Aprendi demais. Mas é isso. Pô, que legal, meu. Cara, obrigado demais. Acho que a galera vai pirar demais, porque tudo que você falou pra gente aí. E, cara, é inesperado, né? Alguém que, cara, fala sobre a cultura brasileira e dá um tapa na cara, assim, tão legal. E gostei demais, velho. Obrigado por tudo aí. E espero ter você com a gente de novo numa próxima oportunidade. Não, Henrique. Bom, cara, foi um prazer. Eu adoraria estar participando numa próxima oportunidade também. Valeu, então, meu. Foi um prazer, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Então é isso aí. Valeu, galera, também. E é isso, cara. Espero a gente te ver novamente em breve. Falou, até mais.